Fala família, seja muito bem-vindo. Você está mais uma vez na Liga Cripto e no episódio de hoje eu vou comentar sobre alguns temas, assuntos e quem sabe até gráficos, níveis de suporte que a maioria não está comentando sobre. Acredito eu que a maioria acredita hoje que o Bitcoin vai continuar a corrigir, vai continuar caindo e pode ser sim que ela esteja certa. Só que a história mostra que em algum momento a maioria se engana, e é aí que está a maior dor, na minha opinião. Então, sem mais delongas, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Lembra que no Linktree da Liga Cripto a gente tem inúmeros benefícios, tais como spot trading taxa zero na Bybit. Você pode também fazer apostas utilizando apenas a sua MetaMask com a sportsbet.io, entre outros benefícios. Mas sem mais delongas, já vou botar aqui a minha tela aparecendo. Maravilha. E rapidinho, mudando aqui de tela só para conseguir acompanhar vocês. Bom, iniciando aqui com esse tweet do Michael Van de Pope, ele fala: FTX colapsou e o Bitcoin está sendo tradeado, né? Está trading at 17,000, ou seja, em US$ 17.000. Eu e ele também imaginaríamos um cenário muito diferente, talvez Bitcoin a 10, US$ 12.000. Não que eu projetasse isso, mas diante desses novos fatos, diante da falência aí da FTX, realmente é algo que eu esperava que abalasse ainda mais o mercado cripto. Então, esse é um ponto positivo em termos de preço, apesar do emocional estar bastante abalado. Só que uma confluência que a gente consegue trazer aqui, vou até desaparecer aqui na tela esse desenho, mas só para explicar que depois dessa última correção que a gente teve, e aqui foi o caso da FTX, nessa semana aqui do dia 7 de novembro, a gente também teve alguns Black Swan Events recentes. Lembramos da Terra Luna em algum momento aqui, tivemos a Celsius também em algum período anterior próximo do período que a gente está aqui agora, e também tivemos o colapso agora da FTX. Só que o que esses pontos têm de interessante é que após esses movimentos, ou melhor, após esse último movimento, né, após esse último movimento aí de Black Swan, digamos assim, o Bitcoin ele encontrou suporte aqui na faixa de 15.800, 15.700, que é inclusive um ponto que, se você traça essa linha aqui de tendência como uma linha de suporte e observa, né, a confluência que a gente tem de toques aqui, você tem dados muito interessantes, na minha opinião, que inclusive eu tenho que dar um mérito aí para o Zombie, que é um canal que eu acompanho lá dos Estados Unidos, que trouxe essa visualização de linha de tendência ascendente Legacy. Então, começando aqui em julho de 2017, a gente teve esse respeito, foi o primeiro toque, né? Em seguida, aqui em dezembro de 2018, alguns momentos aqui de toque e respeito nesse suporte. Aqui no nosso Covid Crash, foi o único momento, até o momento, né, que a gente foi suportado, mas apesar disso a gente teve ação de preço indo para baixo, ou seja, o nosso fechamento foi acima, mas a gente teve uma oscilação de preço que foi rapidamente absorvida e fechamos não só essa semana aqui, que a gente teve um maior escoamento de capital, um maior montante de venda, né, volume de venda, mas também na semana seguinte, quando a gente recupera, a gente permanece acima. E, opa, e agora, nesse momento presente, a gente vai precisar aguardar, é verdade, né? Não tem uma resposta ainda para o que vai acontecer, mas a gente vai conseguir observar e pelo menos ter alguma lição no final já dessa semana. Eu tinha comentado na live que eu fiz ainda hoje. Eu estou gravando esse vídeo pós-live, 2 horas e meia aqui na terça-feira, então vai ser postado na quarta. Mas, como eu disse, né, o importante aqui é o nosso fechamento semanal, então não acredito que mude alguma coisa. Mas eu comentei na live também que no nosso fechamento mensal seria importante a gente respeitar aquela média móvel. Da eBay Ribbon, de 89 períodos, que está lá no nosso gráfico mensal, tá? Eu não vou voltar mostrar tudo isso de novo, mas quem não assistiu a live, dá uma olhadinha lá, porque fora isso a gente fala de muita coisa interessante, dessa questão da FTX, de instabilidade, de Proof of Reserve, que eu acho que é um dos temas do momento. Fica aí a dica. Mas, de certa forma, a gente teve essa notícia positiva em termos de suporte e, muito possivelmente, caso a gente tenha aí uma passagem do preço abaixo
tá? Caso estoure mais algum evento dentro do mercado cripto, por exemplo, ou hoje mesmo aconteceu essa questão do conflito da Rússia com a Polônia, destacaram mísseis, quem foi o responsável. A gente não sabe como essa semana vai fechar, né, se desdobrar em termos de acontecimentos, mas caso a gente tenha uma turbulência maior ainda nessa semana, eu gostaria de ver o fechamento da semana acima de 15.600, 15.700, que é o ponto de suporte aqui dessa linha Legacy. Já o fechamento mensal fica ali na casa de uns 18.800. Eu já comentei na live, né, mas vou trazer aqui em outros momentos futuros. E nós temos mais coisas positivas, tá? Para ressaltar nesse momento. O Game of Trade traz aqui. Capitulation Volume Spike is here. Basicamente, a gente teve o maior volume, tá? No gráfico, se eu não me engano, semanal, é isso mesmo, desde 2015. Então, vou até ampliar essa imagem aqui. Olha o quão significativo foi essa movimentação. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui também e instigar vocês a pensar? Será que, existe força, existe mais algum outro movimento Black Swan que poderia acontecer e piorar ainda mais o mercado? Eu sei que eu trago aqui, por exemplo, as possibilidades, né, que a Bitcoin Magazine postou, da Liquid Global ter pausado as suas withdrawals, que tem ligação com a FTX. E eles dizem, not your keys, not your bitcoins, concordo 100%. Tem também o caso da BlockFi, que está sendo especulado, e falam aqui que prepares for a potential bankruptcy, o que seria também extremamente negativo, mas entendendo as proporções e dimensões de cada negócio e plataforma, eu não tenho, assim, tanta certeza que, por exemplo, essas plataformas dando problema, né, declarando insolvência, enfim, não pagando, travando saques, seriam certamente algo bastante ruim ali para o curto prazo, mas eu não tenho certeza se isso de fato desestabilizaria o mercado cripto, e aí falando principalmente também do preço do Bitcoin, visto que eu acho que as pessoas foram pegas de surpresa no caso da FTX. Mas depois desse caso, está todo mundo muito alerta. Acho que a maioria das pessoas fizeram saques aí das exchanges. eh, então, de certa forma, para mim não seria uma surpresa tão grande, não pegaria as pessoas ali despreparadas e, consequentemente, isso também não mexeria tanto com o emocional desses investidores. Seguindo aqui numa linha positiva, isso aqui na verdade não é muito positivo, né, mas voltando agora para a linha positiva, a gente tem a confirmação aqui nas últimas semanas de perda de força do dólar. Destaque para essa semana aqui do dia 7 de novembro, que foi quando o mercado ali, de certa forma, se animou, os mercados tradicionais se animaram, a gente teve dados econômicos positivos, só que a gente teve, infelizmente, ali para o mercado cripto, o caso da FTX. Mas isso é um ponto positivo para o Bitcoin de maneira geral. Como a gente pode ver aqui, os maiores retornos do Bitcoin foi quando exatamente a economia do dólar vinha mal. Então, não é algo que seja extremamente necessário, mas é sim uma coisa que a gente vem observando que conforme o dólar vem perdendo força, o Bitcoin ele passa, né, ele tem a tendência de performar melhor. Então a gente fica nessa expectativa, diante de algumas coisas aí bem turbulentas no mercado, né, eu já falei da Rússia, Polônia, falei agora dessas outras plataformas que tinham ligação com a FTX, mas de maneira geral, pensem que no meio desse caos aí do inferno do mercado cripto, as coisas poderiam estar muito pior e, de certa forma, para mim também que estou há mais tempo no mercado, estou até surpreso ali da gente estar se mantendo nos US$ 17.000. E, uma outra coisa que tem me deixado bastante surpreso, mas tem muita confluência, com o problema, né, que a gente vive hoje da FTX, é o descolamento aí, é o bom, digamos assim, a boa performance que o mercado das DEXs tem feito. Então, nos últimos 7 dias, enquanto o mercado aí vem sofrendo de maneira geral, o mercado cripto, a gente vê um aumento no volume das DEXs de 89%. E boa parte aí desse movimento foi também por conta desse período aqui em que a FTX ali começava a colapsar, né, a gente viu o preço do mercado cripto, né, tendo muita volatilidade, então, eu vejo aqui parte desse movimento aqui de grande volume das DEXs como, oportunidades de compra também, né, pessoas se expondo mais a
tokens de corretoras descentralizadas. Só que qual é a grande mensagem aqui? Será que é só um buy the dip? Ou as pessoas também já passam a perceber que o problema ali que a gente enfrentou não é um problema do Bitcoin, é um problema de bancos, é um problema que tem envolvimento de pessoas que normalmente tem essa questão de ganância, uma pessoa só controlando muito capital. E, na maioria das vezes, a gente tem esse tipo de resultado quando essas situações são colocadas dessa forma. Agora, eh, o ponto positivo, né, que eu pelo menos extraio daqui, eu acho que as pessoas aos poucos também têm essa visualização, é que, nas finanças descentralizadas, nas DEXs, você tem o corte, né, dessas ervas daninhas, digamos assim, dessa questão da ganância. Você tira a centralização desse capital da mão de uma pessoa só e, na minha opinião, essa é a grande tendência e por isso também a gente vem observando o mercado das DEXs crescendo. Alguém falou da Serum hoje na live, que subiu 60%, também é DEX. A gente tem aí os casos da GMX, GNS, DYDX também vem melhorando aí em termos de valorização. Então tem muita coisa positiva acontecendo nos bastidores do mercado cripto, voltados exatamente para um nicho que ataca e resolve, né, quer resolver exatamente o que foi estopim e motivo do caso da FTX, tá? Então isso para mim é muito importante ser ressaltado. E uma outra notícia muito legal que eu queria destacar nesse vídeo é que nesse mês de novembro agora, em 2022, a gente já conseguiu de volume no mercado das DEXs algo em torno de 55 bilhões, tá? Isso no dia 15. Se a gente tiver mais 15 dias seguindo essa média, a gente não só vai superar os últimos meses, como também vai fazer o terceiro melhor mês do ano inteiro de 2022 para o mercado de DEXs em termos de volume. E atenção, o Bitcoin não está $30.000, não está 40, não está nem $20.000. O Bitcoin está $17.000. E esse tipo de movimentação interna no mercado eu acho muito importante de destacar. Agora, para fechar, um outro mercado que eu também venho olhando com muita atenção, em busca de oportunidade, é o mercado de NFTs. E esse, qual é o grande ponto para mim? Eu acredito na longevidade desse mercado, só que, ao mesmo tempo, esse fenômeno que a gente vê acontecer nas DEXs, eu acredito que está sendo muito facilitado, digamos assim, pelo fato do mercado de DEXs ter um ciclo a mais, ele ter uma maturidade maior do que o mercado das NFTs. E isso também faz com que o mercado das NFTs, nessa linha de raciocínio, talvez seja até uma oportunidade mais agressiva em termos de rentabilidade. É claro, se você acertar, né, fizer a aquisição de bons projetos. E são exatamente esses que eu estou olhando nesse momento. Bored Ape, a gente já via aí alcançando um floor price de 60 Ethereums. O Mutant Ape está quase indo abaixo, né, das duas casas ali, desse mais de 10 Ethereums, podendo chegar, quem sabe, a 9 Ethereums. Cool Cats, um projeto também bem forte, que fez parceria com o Rabotel recentemente, se eu não me lembro, 1,87 Ethereums. Temos o Doodles, temos também, cadê? The Potatoes, que é também uma das coleções NFTs da 9gag. Então eu vejo muita oportunidade, óbvio, com riscos talvez até maiores que DeFi, lembrando que o mercado NFT tem menos tempo, só que partindo dessa ótica de momento do mercado, eu acho que é um momento que a gente tem bastante oportunidade agressiva, tá? Apesar dos riscos, não só no mercado de DEX, esse já vem um pouco mais consolidado, mostrando até mais força de recuperação, na minha opinião, mas também no mercado de NFT, que apesar de não ter se recuperado ainda, estar longe disso, eu acredito que em algum momento a gente vai ver essa reação de mercado. Então, família, era basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje, um vídeo mais curtinho. Se vocês curtiram, deixa aquele like, vídeo direto falado, comentado, e é sempre importante também saber a opinião de vocês. Então, grande abraço, grande beijo, fico esperando aqui os comentários. Se curtiram, deixa aquele like e até a próxima, família. Se cuidem. Fui!